21 de setembro de 2022, nesta quarta-feira, a igreja celebra a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus pela nossa vida, pela nossa história. Que privilégio nós nos reunirmos pela manhã desta quarta-feira, dia 21, para meditarmos as maravilhas da palavra do Senhor. Hoje nós celebramos a festa deste evangelista e deste apóstolo tão singular que é São Mateus. Nos evangelhos, também chamado de Levi, Mateus é aquele que era cobrador de impostos. Realizava o seu trabalho, um trabalho não bem visto pelo grupo tradicionalista dos judeus. Mateus, tanto quanto os demais cobradores de impostos, eram tidos como impuros, ladrões, indignos da graça e da salvação que vem de Deus. E nós vemos que no Evangelho, Jesus passa e o chama: Levi, vem, segue-me. Jesus toma refeição na casa de Mateus. Jesus escolhe aqueles, como nos diz no próprio Evangelho, não os que têm saúde, mas os que precisam de médico. Ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, né? Os que não estão doentes não precisam de médico. Também os que se acham santos ou dignos ou perfeitos, os que se acham intocáveis, também não precisam da graça santificante que vem de Jesus. São Mateus entendeu muito bem isso, meus queridos. Depois deste chamado feito pelo mestre, Mateus larga tudo. Mateus larga o seu trabalho, a sua família, os seus projetos que hora ou outra poderiam não coincidir com a vontade de Deus. Ele larga tudo para seguir este novo caminho que será traçado pelo Mestre Jesus. Que história fantástica! Mateus, como os outros apóstolos, exceto João, fora assassinado, martirizado no termo da sua caminhada, porque pôde compreender o sentido de dar a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos meditar hoje, meus queridos, a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, que é a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 1 ao 7 e do 11 ao 13. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros, com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança, a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi ele que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo,
até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito bonito e muito singular, bem escolhido para esta festa litúrgica que nós celebramos de São Mateus, apóstolo e evangelista. Vamos começar a reflexão lá do versículo 1 que foi proclamado. Esse é o capítulo 4 da carta aos Efésios. O versículo 1 diz assim: eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto, ou seja, Paulo falando, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Cada um de nós tem uma vocação específica, meus queridos. Cada um de nós traz aptidões para as quais nós fomos criados e as quais nós devemos lançar mão e exercê-las no mundo, em serviço do mundo, em benefício de todos, para o louvor de Deus. Paulo começa dizendo: eu vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Às vezes, na nossa vida, nós deslizamos na missão que Deus nos dá. Nós deslizamos e não exercemos a vocação de maneira primorosa. Qual é a sua vocação? A vocação primeira do ser humano é o amor, é a santidade, é o que nos une uns aos outros. Às vezes não amamos como devemos e contrariamos a vocação de amar, que foi dada por Deus. Mas existem as vocações que são específicas. Eu, padre, presbítero, sacerdote, tenho a minha missão, né? E preciso caminhar de acordo com a missão que eu recebi. Você, pai de família, mãe de família, precisa exercer aquilo que o seu monos, que o seu ofício exige. Qual a missão de um pai, de uma mãe de família? Lutar pelo sustento da sua casa, educar os seus filhos nos bons costumes e na fé cristã católica, levar seus filhos à igreja, é sua missão, é sua obrigação, e Deus haverá de pedir contas disso. Qual a sua vocação profissional? O seu trabalho? Você tem realizado aquilo que lhe cabe de maneira bem feita, dando o seu melhor? Talvez o seu melhor não seja o tudo que as pessoas precisam, mas o seu melhor precisa ser dado de maneira responsável, de maneira integral, honesta. Meus queridos, o texto continua: com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Para que nós exerçamos a nossa vocação, nós precisamos aprender a lidar com o que é diferente. A igreja é o corpo místico de Cristo, um único corpo composto por diferentes membros, membros diferentes. Eu sou diferente de você, você é diferente daquele com quem você convive. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que no exercício da nossa vocação, nós precisamos aceitar, nós precisamos aprender a lidar com o diferente. Ninguém tem que ser como eu, ou pensar como eu. As pessoas são diferentes, têm sua própria personalidade, têm seu próprio temperamento. O outro é o outro. E eu preciso aprender, ao me relacionar com um outro que é diferente de mim, a contemplar neste outro o que é virtuoso. Nós temos muita mania de olhar os defeitos dos outros. Olha o que é bom. Os defeitos, entregue para Deus, reze por aquela pessoa para que ela possa aprimorar, crescer humanamente.
mas foque no que é bom do outro. Meus queridos, não existe nenhum ser humano na face da terra que não tenha ao menos uma virtude ou algo que mostre para nós a bondade de Deus, a perfeição de Deus. Todos nós temos coisas boas, por pior que seja um ser humano, no seu caráter, né? Na sua honestidade e retidão, por pior que seja, naquele ser humano habita virtudes. E às vezes nós precisamos procurá-las, porque nós focamos muito nos defeitos dos outros. Muito. Por isso que ele vai dizer, olha, humildade, mansidão. Humildade por quê? Porque não é fácil, eu quero impor aos outros o que eu sou, o que eu quero que os outros sejam. E a humildade me faz me colocar por debaixo, o outro é o outro. Mansidão por quê? Porque eu sou muito agressivo às vezes. Eu vou articulando para fazer as coisas do meu jeito. E a mansidão é aquele estado de espírito que está cheio de paz, que deixa os acontecimentos fluírem como devem fluir, sem querer impor, sem querer fazer do jeito que concebem. Meus queridos, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Nós precisamos ter paciência, precisamos aprender a ter paciência com os outros e ser o suporte. Suportai-vos uns aos outros, vocês precisam se amar. E muitas vezes o ato de amar é o ato de suportar o outro mesmo. Muitas vezes é silenciar, muitas vezes é você ter a vontade de falar, mas você se cala porque você sabe que é o melhor a ser feito naquele momento, naquela ocasião. Isso é ser suporte, ou suportar o outro. Suportai-vos com paciência. Quanta impaciência nós temos com as pessoas e com as situações da nossa própria vida, quando a vida não é o que nós queremos. Nós nos tornamos impacientes e aí passamos a não amar a Deus e ao próximo. Depois ele vai dizer, o autor, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Nós somos cristãos para vivermos a unidade na diferença. Toda espécie de divisão, de cisão, de fracionamento, não vem de Deus, mas do diabo. Há um só Senhor, um só batismo. Tem tanta gente que abandona a igreja e vai se batizar em outras igrejas. Ridículo, porque há um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. No termo dessa existência, nós nos encontraremos todos juntos para o juízo, diante de Jesus Cristo, dos seus anjos. Não existe um separar-se. Todos nós estaremos juntos para sermos julgados, da mesma maneira, com os mesmos critérios, que é o amor. Ninguém passará incólume do juízo. Por isso caminhamos juntos desde já. Desde já. Há um só corpo. Você não é uma igrejinha à parte. Eu não sou uma igreja à parte. Você não é um ser humano à parte. Eu não sou um ser humano à parte. Você está interligado a mim. Você que lute. Tem tanta gente boa para se interligar a nós, não é verdade? Porque essas pessoas que Deus colocou na nossa caminhada, porque são elas as pessoas necessárias para a nossa santificação. Eu, você, precisamos olhar para as pessoas que Deus colocou na nossa vida, sobretudo aquelas que nós não gostamos, pelas quais nós temos indisposições, juízos. Nós precisamos aprender a nos ligar a elas.
Por quê, meus queridos? Porque se nós não fizermos nesta vida, nós teremos de fazer na outra. Não adianta fugir, é um só corpo, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, um só Espírito, uma só esperança, uma só fé. Quem foge do outro nesta vida, no purgatório haverá de dar as mãos, e enquanto não der as mãos, sofrerá os tormentos da cisão, da separação. Porque o céu, sabe o que é? O céu é uma grande ciranda, na qual nós damos a mão uns aos outros e rodamos, sem parar, num ciclo que se chama amor eterno. Se eu não quero dar a mão ao outro, eu não farei parte dessa ciranda eterna que é o céu, mas eu estarei no inferno sofrendo eternamente. Se eu tenho de dar a mão aos outros, lá na frente, como critério do céu, é melhor que eu aprenda a fazer agora. Sabe o que é o nosso problema? Nessa vida nós queremos nos abdicar das pessoas que nos incomodam. Queremos fugir, nos distanciamos, às vezes discretamente para que as pessoas não vejam, mas nós não fugimos daquele que é onisciente e que tudo vê. Você foge de alguém aqui, no purgatório você haverá de se reconciliar, e lá é muito mais doloroso. Isso é revelação particular, minha gente. É melhor nos resolvermos por aqui. Por aqui. Quem provoca cisão, divisão, quem vive a divisão, mesmo que herde o reino dos céus, haverá de ser restituído, de restituir a comunhão com o outro. Não tem jeito de ir para o céu de costas para o outro. Mas o outro não merece, mas o outro não presta, mas o outro não sei o que, não importa. Suporte o outro. Sustente o outro com a sua vida espiritual, com a sua oração. Se tem situações na vida das pessoas que nos incomodam, ou até defeitos que a gente sabe que é defeito, que não é bom, a gente sabe que tem coisas no outro que não faz bem para o outro, nem para nós, nem para as pessoas, reze pela conversão da pessoa, peça, entrega para Deus, está nas suas mãos, Senhor, essa pessoa, estou em tuas mãos, estou entregando que o Senhor se vire, porque é filho vosso, mas não cabe a nós nos separarmos ou julgarmos o outro. Não cabe a nós. E o texto continua, meus queridos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. Ou seja, se você está ouvindo hoje essa reflexão, é porque Cristo te convidou. Foi você que, eu vou acordar pela manhã e vou, junto do Padre Diego, vou refletir a liturgia de hoje. Todo bonitão, com iniciativa própria. Não, nós não tivemos iniciativa nenhuma. Nós só respondemos a um amor primeiro que veio de Deus. Foi Ele quem nos trouxe até aqui para ouvirmos essa palavra de hoje. Nós só respondemos sim. E por que Ele nos chamou? Porque Ele dá a graça a quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Hoje é a nossa vez, a nossa oportunidade de vivermos essa palavra de hoje. Bastante exigente. Não é fácil ser suporte do outro, suportar o outro, conviver no amor com o outro. Não é fácil. Mas é possível quando nós nos unimos a Deus. Foi Deus quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, nesse corpo gigantesco místico de Cristo, que é a igreja, do qual nós fazemos parte. As pessoas são diferentes, como o padre já disse, e cada um tem a sua missão, o seu ofício. Sabe as situações da nossa família às vezes, né? O padre vai dar um exemplo que veio à mente.
pega lá uma família, pai e uma mãe, né, anciãos, que tem 10 filhos, né, ancião que tem 10 filhos, e esse casal de idosos acaba adoecendo, e eles vão morar com uma única pessoa, com um único filho ou filha. Ora, mas tem 10 filhos, os 9 mostraram indisposição em recebê-los, os 9 mostraram indiferença, ou não estão nem aí, só um. E aí essa pessoa, esse filho, começa a espernear, começa a julgar os outros, mas não sou só eu que tenho que sou filho, mas vocês 9 irmãos também são, e reúne os irmãos e quebra tudo e faz o barraco e não sei o que. Uma coisa eu vou dizer, claro que cada caso é um caso, é um exemplo que o padre está dando, viu, minha gente? Por mais que essa uma pessoa, esse único filho, esperneie, quebre o barraco, como diz o ditado popular, ele não vai conseguir mudar os outros 9 irmãos. A missão é dele. A missão é dele. Mas não está certo, padre. Mas não estou dizendo que não está certo. Estou dizendo que você vai ficar lutando, gastando energia. Você vai ficar caindo numa negatividade, numa angústia, que você vai perceber que foi vã. As pessoas não são o que nós queremos que elas sejam. As pessoas não são o que nós enxergamos como ideal. As pessoas não cumprem na vida delas o que nós achamos que é o correto. As pessoas são as pessoas, nós somos nós. Se nós estamos escutando essa palavra hoje, nós temos a consciência da nossa missão, mas nós não podemos exigir que o outro exerça a missão dele com primor quanto nós. Por quê? Porque nós temos intimidade com Jesus, o outro talvez não. Ah, mas ele tem o mesmo dever do que eu, não sei o que. Claro que tem. Então continue esperneando. Você vai se angustiar, você vai se indispor, e você não vai mudar o outro. Reflita. As situações da nossa vida, meus queridos, não depende do que o padre fala, ou do que a Bíblia fala. Depende das nossas escolhas. A palavra de Deus, ela é a verdade. E a verdade está aí. O que eu vou fazer da minha vida aí depende de mim. A palavra está me iluminando, a homilia do padre pode me iluminar, pode me ajudar, como pode não servir para nada, mas tudo depende da minha escolha. Da minha escolha. As pessoas são diferentes. E nem sempre elas são o ideal de ser. Como também nós não somos o ideal. Não é verdade? E o texto continua hoje. Assim Deus capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que chegamos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à estatura de Cristo em sua plenitude. Meus queridos, Deus está falando conosco por meio dessa palavra hoje, porque Ele está procurando nos capacitar. Uma coisa é certa: quando da vinda do céu, por meio do juízo, tudo deverá ser restituído. Tudo deverá ser tudo deverá ser perfeito, tudo deverá ser conforme o projeto de Deus para o qual foi criado. Pega ainda esse exemplo que o padre deu. Este irmão e os 9 irmãos, esta pessoa e seus 9 irmãos, os seus pais. Vamos voltar nesse exemplo. Os pais têm a sua missão, a sua vocação como pais, que não está nessa jogada, nesse exemplo.
Suponhamos que tenham realizado, exercido com primor. Bem feito. Foram pais maravilhosos. Beleza. Se não foram, haverão de justificar isso depois dessa vida. Não há nada que não seja resolvido antes da plenitude do céu. Uma coisa é certa. Este irmão e os seus 9 irmãos, eles têm a vocação, a missão de filhos. Os direitos e as atribuições a cada um deles são as mesmas. Mas os 9 não exerceram como deveriam. Só um. Levemos a certeza no nosso coração. A indiferença, a irresponsabilidade desses 9 deverá ser restituída, nesta vida ou na outra. E você, que é este um, que compreendeu isso, que fez por amor o que tinha que ser feito, o seu lugar na glória será um lugar diferenciado. Leve essa certeza. Os santos da igreja, sobretudo os santos mártires, nós celebramos hoje São Mateus, um apóstolo, aquele que escreveu um dos evangelhos e que no fim da vida derramou o seu sangue, foi assassinado por ser cristão e foi até o fim. Meus queridos, os santos mártires não deram a vida por Jesus. Vou lá dar a vida por Jesus, pode me matar. Eles sabiam que quanto mais radical a sua vivência no Evangelho, maior era a glória nos céus. Os mártires ocupam um lugar muito de destaque nos céus. Eu quero um lugar de maior proximidade de Deus nos céus. Um lugar de destaque, um lugar onde eu posso sentir dentro das minhas imperfeições, da minha pequenez, do que eu sou, mas perceber a graça de Deus transbordante. Eu acho que você também. Então, força na caminhada. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos guarde. Força e coragem, queridos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, uma vez mais venho pedir que você que está a escutar esta mensagem, me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e sobretudo no YouTube, Padre Diego Araújo. No YouTube, ao abrir o meu canal, clique lá em inscrever-se, no sininho do lado, ative o sininho, todas as notificações para que você receba todas as mensagens ou publicações. Me ajude a atingir 1000 pessoas no YouTube para que eu possa fazer transmissões dos nossos conteúdos. Agradecido. Que Deus os abençoe e que nesse dia 21 de setembro, nesta quarta-feira, pela intercessão de São Mateus, sejamos agraciados dos favores de Deus nosso Senhor. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.